Sejam todos bem-vindos, alunos do GMX. Vamos começar a nossa matéria de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal Extravagante. Sou o professor Rafael Machado e vou dar dicas importantes dessa nossa primeira fase do curso da OAB, cuja banca é a FGV. Pessoal, deixei preparado, especialmente para vocês, algumas dicas e vamos começar primeiro com Direito Penal. Dicas relativas à parte geral e à parte especial do seu Código Penal. Em relação à parte geral, vamos falar de intercrimes. E dentro do intercrimes, 3 institutos importantes que são recorrentes na prova da OAB. Institutos da desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Eles são recorrentes em prova. Pessoal, antes de começar, eu queria dar 3 observações importantes para a prova de primeira fase, especificamente para a primeira fase. Eu tenho muitos alunos que perguntam, professor, como é que eu faço para estudar para a prova de primeira fase? Qual o material, qual é a metodologia que o senhor indica para essa primeira fase? Geralmente eu dou 3 dicas importantes. A dica importante é ter um bom caderno, e aí, tudo que eu for falando de dicas, e os outros professores foram falando de dicas, vocês vão anotando para poder lembrar quando estiver mais próximo da prova. Segunda dica, é ler legislação seca. A gente observa que nas últimas provas vem caindo artigos de lei seca, então é importante, infelizmente, decorar alguns artigos. E na aula de hoje, nas dicas de hoje, vão ter artigos que eu vou pedir para mais tarde, assim que terminar a aula, vocês pegarem a legislação e ler com calma. E a última dica é fazer questões passadas. E as questões passadas estão disponíveis tranquilamente no site da FGV com um gabarito. Deem uma olhada em questões passadas. Passando então esse primeiro momento, vamos voltar aqui em Direito Penal e começar com Direito Penal, parte geral. Meus caros intercrimes. Então vamos para o quadro, bater intercrimes. Intercrimes é o caminho pelo qual o agente percorre para conseguir concretizar o intuito de praticar o mal. Isso é intercrimes. É um caminho, um conjunto de etapas que o agente vai percorrer para conseguir concretizar o seu intuito de praticar o mal, o seu intuito de praticar o tipo penal. Repare que se eu falo o intuito de praticar o tipo penal, é porque eu estou nos crimes dolosos. Falou intercrimes é porque você está nos crimes dolosos. E a primeira fase, o primeiro momento do intercrimes é uma fase interna. É uma fase que está na mente do sujeito. É a chamada cogitação. Ou o termo em latim, cogitatio. Essa fase interna é quando o sujeito pensa em praticar o crime. É o primeiro momento do intercrimes. Ele pensa em praticar o crime. É crime pensar em praticar o crime? Não, professor, não é crime pensar em praticar o crime. Evidente que não é crime. Só que, aluno, você tem que saber a razão jurídica da cogitatio não ser considerada criminosa. E a razão jurídica disso é porque, se fosse, estar-se-ia ferindo o princípio da lesividade. Princípio penal da lesividade. O que é o princípio da lesividade? O princípio da lesividade considera impunível aquela conduta que não lesa, ou ao menos não gera uma grave ameaça ao bem jurídico tutelado. Toda conduta que não lese, ou pelo menos não gere uma grave ameaça ao bem jurídico tutelado, não é considerada uma conduta criminosa. Princípio da lesividade. Então, meus caros, quando eu penso em matar alguém, eu não estou lesando e não estou ameaçando seriamente a vida, que é o bem jurídico tutelado, no crime de homicídio do artigo 121. Por isso que a cogitação não é criminosa. E nem poderia ser criminosa. Mas é a primeira fase do intercrimes. Professor, o senhor já viu isso cair na prova da OAB, professor? Já viu esse tipo de pergunta ser cobrado em prova de concursos? Sim, em prova objetiva, inclusive. Olha como é que era a questão. 2 sujeitos
estavam sentados numa praça, observando o movimento de um banco. E aí, um deles pensou, puxa, eu acho que eu poderia assaltar as pessoas que estão saindo do banco. Afinal de contas, eu estou olhando, não tem segurança nenhum, não tem nada e eu estou precisando de dinheiro. Um policial à paisana observou a situação de duas pessoas sentadas, olhando para um banco, e resolveu abordar os sujeitos. Primeiro, evidente que não falou nada. O segundo, com o medo que o policial praticou, né, o medo da abordagem policial, acabou falando que estava pensando em furtar uma senhora, em fazer a chamada saidinha de banco. O policial imediatamente prendeu o sujeito em flagrante. Aí perguntava se o flagrante era legal ou se era ilegal. Sendo legal, que tipo de flagrante estamos presenciando? O próprio ou impróprio? Aí vinha letra A, a prisão foi legal pelo flagrante próprio. Letra B, a prisão foi legal pelo flagrante impróprio. Letra C, o flagrante foi legal pelo flagrante presumido. E letra D, o flagrante foi ilegal. A resposta era justamente letra D. Qual justificativa? Pensar não é crime. Tudo bem? Segunda fase do intercrimes são os atos preparatórios. Atos preparatórios. Os atos preparatórios é o primeiro momento que o sujeito pratica uma ação no mundo exterior. Ele sai do interno, passa para o externo. Ou seja, já começa a praticar ações, atos. Só que são atos que visam prepará-lo para praticar o crime. Por isso, atos preparatórios. São considerados criminosos os atos preparatórios? É punível a conduta? Eu estou planejando matar alguém. Nasceu na minha mente a vontade, cogitação. Iniciei minha preparação. Comprei uma corda para matar o sujeito enforcado. Repare que é a primeira ação externa. Fui até o mercado e comprei uma corda. A preparação, ela também não é considerável punível em regra. Em regra, a preparação não é considerada punível. A preparação só será considerada punível se constituir um tipo penal autônomo. Eu explico isso. Então vamos voltar. A regra não é punível. Qual a razão dessa regra? Mesmo princípio da lesividade. Quando eu comprei uma corda, eu não lesei, quiçá ameacei seriamente a vida da pessoa a qual eu pretendia matar. Não foi o ato de comprar a corda que gerou uma grave ameaça à vida. Agora, se o ato preparatório constitui por si só um tipo penal autônomo, aí o sujeito vai ter problema. Imagina que eu resolvesse matar atirando na pessoa. Aí comprei uma arma e não tenho porte de arma. Só o fato de eu ter a arma já é considerado crime. Outro exemplo, eu quero falsificar moeda. Só pelo fato de eu ter um maquinário para falsificar moeda, já é um tipo penal autônomo. Outro exemplo, eu me reúno com mais 3 pessoas, ou seja, somos 4, e pensamos em praticar crimes. Só pensamos em praticar crimes. Estamos nos preparando para praticar crimes. Pensamos e estamos nos preparando. Ou seja, organizando a forma pela qual iremos praticar crimes. Só essa preparação feita por 4 pessoas para praticar crimes, a lei considera crime, formação de quadrilha. Então tem alguns atos preparatórios excepcionais que por si só são crimes. E aí vai ser punível a conduta. Mas a regra é que não seja. Próximo. Atos executórios. Atos executórios. Agora o problema surge. Por quê? Porque nos atos executórios, meus caros, nos atos executórios, a conduta do sujeito é punível. Não tem jeito. Ele iniciou a execução do crime. Lógico, se ele conseguir praticar todos os atos executórios e chegar na próxima fase, que vai ser a consumação, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai estar no crime consumado. Se ele iniciar a execução e por algum motivo, alheio à sua vontade,
ele não conseguir chegar na consumação, ele vai estar na tentativa. Por isso que é punível a conduta ou consumada ou tentada. Não tem jeito, entrou na execução, ele vai ser considerado punível a conduta. A próxima etapa do intercrimes é a consumação. Consumação. Chegou na consumação, o sujeito consegue praticar o crime, perfeitamente. Exatamente como ele pretendia. A questão é que entre a execução e a consumação, que são fases do intercrimes, alguns institutos podem existir. Então, o primeiro instituto que a gente vai ver é a desistência voluntária. Desistência voluntária, que está, anote aí, colega, artigo 15 do Código Penal. Caro aluno, primeiro artigo 15 do Código Penal. No artigo 15 do Código Penal, traz a desistência voluntária. O que é desistência voluntária? É quando o sujeito inicia os atos de execução. Só que, antes de esgotá-los, os atos de execução, ele desiste voluntariamente de praticar o crime. Razão pela qual a lei cria um benefício. Qual o benefício? Qual a consequência da desistência voluntária? Está lá no seu artigo 15. A desistência é: ele responderá só por aquilo que ele já praticou, e não pela tentativa do crime outrora pretendido. Olha que maravilha. Exemplo. Entrei numa residência para poder furtar joias. Entro na residência, encontro as joias. E na hora de pegar as joias de sair, ou seja, eu tinha outros atos executórios ainda para praticar, porque a consumação do furto, em regra, é com a posse tranquila do bem. Mas antes de ter a posse tranquila do bem, eu desisto voluntariamente, abandono a minha ação e volto para minha casa. Em vez de eu responder pela tentativa do furto, eu vou responder só por aquilo que eu já pratiquei, que no caso é invasão de domicílio, e é um grande benefício. Antes da consumação, eu ainda posso ter outro instituto, é o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz, também no seu artigo 15 do Código Penal. Estão ambos institutos no mesmo artigo. No arrependimento eficaz, o sujeito inicia e termina todos os atos executórios. Ele está só aguardando o quê? Está só aguardando a consumação do crime. Está só aguardando isso, só a consumação do crime. Só que aí, ele resolve se arrepender do que fez. Atua em sentido contrário. E por esta razão o crime não ocorre. Esse é o arrependimento eficaz. Ele pratica todos os atos de execução, antes da consumação, arrepende-se. Atua em sentido contrário. E por esta razão, o crime não ocorre. Exemplo, vou matar alguém envenenado. Pego o veneno, coloco no copo, a pessoa bebe. Estou só aguardando o quê? A pessoa morrer. Eu já pratiquei todos os atos de execução. Olha a diferença em relação à desistência voluntária, que ainda tinham outros atos de execução. No arrependimento eficaz, eu já tenho praticado todos os atos de execução. Estou só aguardando o quê? A consumação. A pessoa já bebeu o veneno. Estou só aguardando a pessoa morrer. Só que aí eu me arrependo. Atuo em sentido contrário. O que eu faço? Eu dou o antídoto para a pessoa. E por esta razão, ela não morre. Porque se ela morrer, aonde que está, caros alunos? Aonde que vai estar o elemento eficaz? Não pode ocorrer a consumação. Ocorrendo a consumação, adeus arrependimento eficaz. Porque eficaz não é a ação. A ação, de se arrepender. Logo, o sujeito não morrendo porque eu dei o antídoto, eu, em vez de responder pela tentativa do crime outrora pretendido, em vez de responder por homicídio, vou responder só por aquilo que eu pratiquei. Que no caso, imaginemos uma lesão leve, lesão corporal leve. Imaginemos uma lesão grave, lesão corporal grave. Mas é muito mais benéfico do que responder, por exemplo, por tentativa de homicídio, que seria tribunal do júri. O sujeito vai para uma vara criminal para responder pela lesão corporal. Tudo bem? Último elemento
É o arrependimento posterior. Exatamente, arrependimento posterior. Por que o posterior? Porque a posterior é a consumação do crime. Esse instituto está previsto no artigo 16 do seu Código Penal e tem natureza jurídica de causa geral de diminuição de pena. Perfeito? Causa geral de diminuição de pena. Meus caros, eu tenho 3 requisitos para conseguir o arrependimento posterior. Eu me arrependo depois da consumação do crime. Quais são os 3 requisitos? Primeiro, o crime não pode ter violência nem grave ameaça à pessoa. Então não pode ser crime que tenha violência ou grave ameaça à pessoa. O roubo já não poderia ser. A extorsão já não poderia ser. O homicídio já não poderia ser. Segundo requisito, esse arrependimento que eu estou fazendo tem que ser voluntário. E o último, a restituição do bem ou a reparação do dano tem que ocorrer até o recebimento da ação penal. Tudo isso no artigo 16. Leiam o artigo 16. Lembra do caso do furto? Eu entrei na residência para furtar a joia, entro na residência, pego a joia, consigo a posse tranquila do bem. No dia seguinte eu me arrependo, vou lá e devolvo a joia. Em vez de ter o benefício da desistência voluntária, eu não posso, porque já ocorreu a consumação. Após a consumação, não tem como ter desistência voluntária. Após a consumação, é só o arrependimento posterior. Isso se estiver presente os 3 requisitos. Vamos analisar o exemplo. Teve violência ou grave ameaça à pessoa? Não, porque é furto. Beleza. Segundo, eu fiz de forma voluntária? Fiz. Eu que fui lá e devolvi o bem. Não foi a polícia que recuperou e devolveu para a vítima. Beleza. E o último requisito, a restituição do bem ou a reparação do dano, que no caso foi a restituição do bem, ocorreu antes do recebimento da ação penal. Então, beleza, então eu tenho juízo ou arrependimento posterior. Vou responder por quê? Por furto. Só que na hora do magistrado fazer a dosimetria da pena, ele vai ter que diminuir. Pelo artigo 16. Vai diminuir. É uma causa geral de diminuição de pena. E aí o juiz, na terceira fase da dosimetria da pena, vai fazer a diminuição. Tudo bem? Meus caros, essas eram as dicas de direito penal que eu queria bater com vocês. Batemos um pouquinho de parte geral, falei um pouquinho de alguns crimes que estão na parte especial. Mas agora vamos bater direito processual penal. Dicas relativas a direito processual penal. No direito processual penal, eu gosto de falar um pouquinho de procedimentos. Procedimentos eu acho bacana, que vem caindo reiteradamente em prova. Procedimentos. Nós temos 2 tipos de procedimentos no processo penal. Só, professor, é mentira, eu conheço mais. Pois é, numa divisão mais simples possível, os procedimentos são divididos em 2, em comum e especial. É evidente que esses têm subdivisões, mas o comum e o especial são categorias mais genéricas, que o seu código, no artigo 394, se eu estou em processo penal, é do CPP. 394 do CPP traz o procedimento pode ser comum ou especial. Procedimento comum, por sua vez, tem a sua subdivisão em ordinário, sumário, sumaríssimo. Procedimento ordinário é para aqueles crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Procedimento sumário, aqueles crimes cuja pena máxima fique entre 2 e 4 anos. E o procedimento sumaríssimo, que é o do GCRIM, dos crimes de menor potencial ofensivo, tem abrangência para crimes cuja pena máxima seja 2 ou menos anos. Ou seja, inclui o 2, assim como no ordinário, inclui o 4. Já os procedimentos especiais, meus caros, você não deve olhar para a pena, você deve olhar para o tipo do crime praticado. O exemplo clássico que vem caindo reiteradamente, que sua banca adora, é o tribunal do júri. O tribunal do júri cuida de crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Então, eu pratiquei um homicídio, tentado ou consumado. Desde que esse homicídio seja doloso,
vai para o tribunal do júri. Ah, professor, e se for homicídio culposo, não é júri. Ah, professor, e se for latrocínio? O que é latrocínio? É o roubo seguido de morte. Não é tribunal do júri, porque latrocínio é crime contra o patrimônio, presente lá no seu artigo 157 do Código Penal. Então, para ser tribunal do júri, tem que ser crime doloso contra a vida. Professor, existe alguma exceção de crime doloso contra a vida que não vai para o júri? Sim, aluno, existe uma exceção e você vai ter que saber. A exceção de crime doloso que não vai para o tribunal do júri são as pessoas que têm foro de prerrogativa de função previstos exclusivamente na Constituição Federal. Pessoas com foro de prerrogativa de função previstos exclusivamente na Constituição Federal. Exemplo, o governador mata alguém. A Constituição Federal diz que ele é julgado no STJ. Artigo 105 da Constituição Federal. Agora, uma pessoa comum mata alguém e vai para o júri. Professor, se tiver previsto somente na Constituição Estadual, exclui a competência do júri? Não. Imagine uma Constituição Estadual que diga: o secretário de Segurança, se matar alguém, é julgado no júri. Essa norma ela é inconstitucional. Apesar de na Constituição Estadual, a Constituição Federal prevê o júri. E a Constituição Federal sobrepõe-se sobre a Constituição Estadual. A Constituição Estadual tira a validade da Constituição Federal. Lembra de Hans Kelsen? Então prevalece a Constituição Federal. Evidente, só para lembrar vocês, que o menor não pratica crime. E nesse caso, matando alguém, não vai ser crime, vai ser assim ato infracional, e ele será julgado aonde? Na vara da infância e juventude. Perfeito? Assim como a necessidade da separação entre o militar e o comum. Tudo previsto no seu artigo 78, 79 e 80, deem uma olhada a isso, do CPP. Bem, meus caros, o que eu queria falar com vocês agora, ainda em procedimentos, é de provas. Dar umas dicas rápidas de provas para vocês em relação ao processo penal. As provas podem ser testemunhais, periciais ou documentais. As duas que são campeãs de prova é a prova testemunhal e a prova pericial. Falando rapidamente de prova testemunhal, na prova testemunhal, existem dois tipos de testemunhas: as compromissadas e as não compromissadas. Não compromissadas são aquelas que não fazem o juramento de falar a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Elas têm que falar a verdade, professor? Sim, tem que falar a verdade. Só que se mentir, se não falar a verdade, não vão responder pelo crime de falso testemunho. Elas são exceções, porque a regra é você ser compromissado. As pessoas não compromissadas, testemunhas não compromissadas, estão previstas em dois artigos do seu CPP, 206 e 208. Eu, inclusive, sugiro que vocês comecem pelo 208 e depois passem para o 206. O próprio 208 faz uma remissão ao 206. Quem são essas pessoas? Aqueles que não podem exprimir sua vontade, que não entendem a realidade, ou seja, os loucos, os malucos, os que não têm discernimento da realidade, assim como os menores de 14 anos. Se mentir, não vão praticar crimes de falso testemunho. É evidente que se for entre 14 e 18, se mentir, não praticar crime de falso testemunho, mas responderá pelo ato infracional relativo ao falso testemunho. Isso está no artigo 208. No 206, trazem os parentes do réu. Desde que eles não sejam a única prova do processo, caso sejam enrolados como testemunhas, não têm o dever, sob pena de crime, de falar a verdade. Leiam o artigo 208 e 206 do CPP. Importantíssimo. Qualquer outro que não esteja abrangido vai responder pelo crime de falso testemunho. Bacana. Prova pericial. Na prova pericial, meus caros,
Antigamente, eram necessários 2 peritos oficiais para fazer a prova pericial. A prova pericial, ela ocorre diretamente sobre o objeto. É o chamado exame de corpo de delito direto, que, como eu falei, antigamente eram necessários 2 peritos oficiais. Hoje em dia, basta um perito oficial. Artigo 159 do CPP. Basta um perito oficial. Na ausência do perito oficial, a lei diz: o magistrado irá designar 2 pessoas com nível superior, preferencialmente na área da perícia. Repare, não são 2 pessoas preferencialmente com nível superior, não. São 2 pessoas com nível superior. A preferência é que seja na área da perícia. Tudo bem? Professor, mas se sumir o objeto para ser feita a perícia? Imagine que suma o corpo. O exemplo clássico é do goleiro do Flamengo, o Bruno, sendo acusado do crime de matar a mãe do filho dele, e o corpo sumir. É possível o sujeito ser condenado? Sim. Por quê? Porque o seu artigo, leiam esse artigo, 167 do CPP, reza: na ausência do exame de corpo de delito direto, por haverem sumido os vestígios, é possível que a prova testemunhal supra essa ausência. Então, a prova testemunhal ela pode suprir a ausência do exame direto. Essa possibilidade de suprir a ausência é o chamado exame de corpo de delito indireto, que é aquele feito por provas testemunhais, substituindo o exame direto. Exame de corpo de delito indireto. Nem todos os crimes admitem. Exemplo, no caso do tráfico de drogas, é necessária a apreensão da substância. Só o exame direto sobre a substância para saber se ela é droga ou não. A prova testemunhal, ela tem capacidade de, apenas observando, falar que aquele pó branco constitui cocaína? Não, poderia ser sal, poderia ser açúcar. E na dúvida, vigora o princípio do indúbio pro réu. Nesse caso, obrigatoriamente tem que ter o quê? O exame direto. Porque a prova testemunhal não tem capacidade técnica, só olhando para distinguir se a substância é ou não proibida no direito. Mas outros crimes, sim, é possível a substituição pelo exame direto. Por exemplo, o homicídio. É possível. Olhando, você consegue verificar se a pessoa morreu ou não. Se a pessoa foi morta ou não. Tudo bem, meus caros? Bem, só olhando para vocês que na dúvida sempre vigora o princípio do indúbio pro réu. Bacana. Era o que tínhamos para falar de processo penal. Sobre legislação penal extravagante e legislação processual penal extravagante, tem algumas leis que são recorrentes na prova. Eu quero que vocês tenham cuidado de analisá-las. Primeiro começo, porque as leis extravagantes muitas vezes misturam tanto a parte processual quanto a parte penal. São leis que cuidam dos dois. Por exemplo, uma lei recorrente, a lei de crimes hediondos, a lei 8.072 de 90. Ela é evidente que tem partes penais e tem partes processuais penais. Vocês têm que dar uma olhada com cuidado. A lei de crimes hediondos, ela traz um rol de crimes considerados mais graves, crimes hediondos, cuja punição, além de ser maior, tem algumas características que fazem com que o cumprimento da pena seja mais gravoso. Alguns crimes que são hediondos: homicídio qualificado, estupro, estupro de vulnerável, latrocínio. Então, são crimes que a lei considera mais gravosos. E eu destaco o homicídio qualificado. Não o homicídio simples, ele não é hediondo, tem que ser qualificado para ser hediondo. E o homicídio qualificado está no artigo 121, parágrafo 2º do seu Código Penal. Leiam o parágrafo 2º do 121, recorrente em prova. Geralmente vem assim a questão. São hipóteses que qualificam um crime de homicídio. A, B, C, D. A, B e C está errada, a D está certa, ou só uma vai estar certa. Como é que você faz para descobrir qual é o qualificado? É engolindo o parágrafo 2º do 121, não tem jeito. É o que o legislador escolheu, é um rol taxativo. Vocês vão ter que ver.
Tá? Leiam com calma o 121, parágrafo 2º. Tem que estar lá para ser considerado qualificado. É evidente que vão ter alguns artigos que são mais abertos, alguns incisos do parágrafo 2º que vão ser mais abertos. Por exemplo, qualquer meio cruel qualifica o crime de homicídio. É que o legislador não consegue prever todos os meios cruéis. É um rol um pouco, é uma norma um pouco aberta para você tentar identificar, no caso concreto, se aquele meio é ou não cruel. Bem, o homicídio qualificado, ele é hediondo. E sendo hediondo, como eu falei, durante o cumprimento da pena, o sujeito vai ter normas mais graves. Uma delas é a possibilidade de progressão de regime. Quando a lei foi feita, lá em 90, dizia, tem que ser cumprido integralmente em regime fechado. Só que a lei foi modificada em 2007, através da Lei 11.464, de 2007, modificou a lei de crimes hediondos e disse, não, integralmente em regime fechado, não dá. Até porque o STF já considerava inconstitucional, porque feriria o princípio da individualização da pena. Qualquer pessoa que cometesse crime hediondo teria que ficar integralmente em regime fechado. Ele estava igualando todos aqueles que cometiam crime hediondo. Isso feria o princípio da individualização da pena. Por isso que a Lei 11.464 de 2007 trouxe uma modificação. Qual foi a modificação? Para você progredir de regime, você tem que cumprir 2/5 da pena, se você for primário, ou 3/5 da pena, se você for reincidente em crime hediondo. Repare, não é qualquer reincidência, é reincidente em crime hediondo. 3/5 da pena. Essa é uma norma bem mais severa do que a regra comum, porque a regra comum para progressão de regime é 1/6. E na lei hediondo, 2/5 ou 3/5. Outra lei importante é a lei relativa à prisão temporária. Prisões está na moda. Prisões cautelares está na moda, dadas as recentes modificações legais. Mas a lei relativa à prisão temporária não tinha tanta modificação. Mas como a preventiva vem caindo, alguns concursos, inclusive a própria sua banca, a FGV, já vem cobrando a prisão temporária. E ela não está no Código de Processo Penal, por isso que pega muitos alunos. Ela está em legislação especial, legislação extravagante. Ah, professor, está em lei especial? Está. Lei 7.960, 7960, de 89. Leiam essa lei, uma lei enorme, lei que só tem uns 7 ou 8 artigos. É uma lei pequenininha. Dê uma olhada, estou brincando que é enorme, mas é. Muitos alunos dizem, professor, meu código veio sem a lei. Por quê? Porque ela ocupa meia página. É pequenininha a lei. Dê uma olhada. Lá fala quais são os crimes que admitem prisão temporária. E tem dados importantes dessa prisão temporária. Por exemplo, o juiz não pode de ofício conceder prisão temporária. Ao passo que na preventiva, ele pode. A prisão temporária só pode ser durante o inquérito policial, ao passo que a preventiva pode ser tanto durante o inquérito policial, quanto durante a ação penal. Então, leiam essa lei extravagante, ela é bem importante. E para finalizar para vocês, uma legislação de cunho penal importante é a lei de drogas. A lei 11.343 de 2006. Lei de drogas. Importante da lei de drogas, é evidente que lá você vai encontrar os tipos penais relativos à lei de drogas. Foram modificados, é importante ver com atenção. E um pouquinho de diferença entre o sujeito usuário e o tráfico. Há muita discussão se o uso de drogas é crime ou não é crime. Por que essa discussão? Porque não há pena privativa de liberdade prevista para o uso de drogas. E por ausência de pena privativa de liberdade, muitos, utilizando a lei de introdução ao Código Penal, dizem que não é crime. O Supremo Tribunal Federal firmou um entendimento que é crime sim. Não foi descriminalizada a conduta do uso de drogas. O que aconteceu foi a modificação na pena. Não há pena privativa de liberdade, mas continua sendo crime porque há outras sanções de cunho penal. Perfeito? Essa é a interpretação do pretório excelso do Supremo Tribunal Federal. Aí os alunos perguntam, professor, existe uma quantidade para diferenciar o uso do tráfico de drogas? Aluno, existe a razoabilidade. Evidente que o usuário é para o uso pessoal e o tráfico é para venda, ou para outras pessoas, distribuição para outras pessoas que não o uso pessoal. Não há uma quantidade específica prevista em lei,
Mas se o sujeito estiver com 10 quilos, é difícil provar que é para uso pessoal. Ao passo que se o sujeito estiver com apenas um cigarrinho, ele pode entrar no tráfico. Se ele falar que estava com aquele cigarrinho para revender, para passar para outro, é tráfico de drogas. Então não fixem na quantidade. Só quando vier uma quantidade desproporcional, que é evidente, está caracterizado que não é para uso pessoal. Uma quantidade que se o sujeito fizer uso, é evidente que vai morrer. Agora, está com 100 gramas de maconha, é tráfico ou uso pessoal? Não sei, tem que analisar o caso concreto. Pode ser que essa pequena quantidade seja para uso pessoal, ou essa pequena quantidade seja para passar para terceiros. E aí vai se enquadrar não no uso. Então toma cuidado. O sujeito está com uma pequena quantidade, mas está vendendo para outros, é o tráfico de drogas. Tá? Não fixem com quantidade, fixem com utilização da substância. A finalidade da utilização da substância. Tudo bem? Meus caros, era o que tínhamos para poder debater essas principais dicas aqui rapidinhas para vocês. Fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, meu e-mail vai ser disponibilizado aí para vocês. Desejo uma boa prova, façam com calma. E guerreiros, vão com fé, que tudo dá certo. Eu encontro vocês na próxima fase. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima, pessoal.